Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos para a correção da semana 4, última semana do PET, volume 6. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Tema Clima, Mudanças Climáticas. Vimos nos PETs anteriores os fatores que influenciam no clima e agora nós iremos ver as mudanças climáticas, como que o homem tem que saber viver de forma saudável com o meio ambiente para preservação e manutenção da vida no planeta. Atividade 1. Qual é a relação do efeito estufa adicional com o aquecimento global? Quais são os principais posicionamentos dos cientistas sobre as causas do aquecimento global? O efeito estufa é um fenômeno natural da atmosfera. Nós necessitamos da energia solar, da luz solar. Essa energia ela é refletida, quando ela é recebida na superfície terrestre, ela é refletida para o ar, refletido também através da vegetação das árvores. Então, é um efeito natural para a manutenção da vida na Terra. Porém, com o aumento da população, o aumento das cidades, o aumento das indústrias e da queima de combustíveis fósseis, né, que é a poluição emitida na atmosfera pela poluição dos carros, poluição das fábricas, aumenta o número de gases aqui nessa atmosfera. Então, quando recebe a luz solar, ao essa luz solar ser refletida, essa nuvem preta cheia de poluição atmosférica impede que essa radiação solar volte para a atmosfera e ela fica presa aqui, aumentando essa temperatura aqui como se fosse um efeito estufa. Imagine, por exemplo, você entrar no carro, sair do carro, fechar as portas e ele ficar exposto à luz solar. A luz solar que ele recebe ali, ó, quando você abre esse carro e entra dentro dele, ele tá super quente. Por quê? Porque aquela radiação solar ela não pode ser emitida através dos vidros. Então ficou presa aquele ar quente ali dentro do carro. A mesma coisa é o efeito estufa na Terra. Então, se o homem desmata e aumenta a emissão desses gases poluentes, aumenta a temperatura da Terra, provocando aquecimento global. Então, para os cientistas, as principais causas são o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, né? Como resposta, vamos colocar o efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Quando agravado pela ação antrópica, ou seja, o homem, provoca o aumento da temperatura na Terra, gerando o aquecimento global. As principais causas são o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, que gera a poluição do ar. Compreenderam? Atividade 2. Imagine que você foi contratado pela prefeitura da sua cidade para encontrar soluções para reduzir as ilhas de calor. Quais propostas você iria apresentar visando solucionar tal problema? Ilhas de calor, gente, no centro da cidade, por ter mais prédios, mais ruas pavimentadas, lá a temperatura é mais quente e é maior do que as áreas dos limites, né? Da mesma forma, na zona rural, a temperatura é menor, é mais frio porque tem mais árvores. E se você ir para o centro das cidades mais industrializadas, a temperatura lá está mais quente. Então, você como agente da prefeitura, o que você poderia propor? Criar e preservar áreas verdes nas cidades, construção de praças, plantar árvores, incentivar o uso de transporte público ou o uso de bicicleta, incentivar a reciclagem, implantar lixeiras nos lugares públicos e a política de conscientização ambiental. Então, para reduzir isso aqui, gente, plante mais árvores, né? Construa mais praças para que o ar seja mais livre e tenha uma melhor qualidade de vida no ambiente urbano. Compreenderam? Atividade 3. A atmosfera é composta de diversos gases. Imagine se algum deles desaparecesse ou aumentasse de quantidade. O que você acredita que aconteceria? No meio ambiente existe um equilíbrio dinâmico da natureza, né? Há uma interdependência entre a atmosfera, a biosfera, a litosfera, a hidrosfera. E se altera algum deles, vai modificar e provocar mudanças climáticas. Então, a ausência ou elevação dos gases compostos na atmosfera pode provocar mudanças climáticas e extinção dos seres vivos, tais como
tornar a Terra coberta de gelo ou aumentar a temperatura e formar um grande deserto. Aqui é uma imagem, né? Nós sabemos que a Terra já foi, em um determinado período geológico, coberto de gelo. E aqui é uma imagem que, se continuar com esse aquecimento global, poderá se tornar uma terra bastante seca, sem água e com extinção de animais. Atividade 4. Faça uma pesquisa, se possível, sobre o Acordo de Paris. Qual é o objetivo central e qual a relação desse acordo com o que foi estudado nessa semana? Gente, eu pesquisei aqui no site Geografia Escola, tá? Como todos os países hoje já sabem que com o aumento da industrialização e da urbanização tem provocado problemas no meio ambiente e gerado aquecimento global. Os 10 maiores poluidores: China, 26,83%, o segundo lugar, Estados Unidos. Depois a União Europeia, que são os países desenvolvidos da Europa. Então a maioria dos países mais industrializados e mais desenvolvidos são os que mais prejudicam e poluem o meio ambiente. Então, desde 1997, através do primeiro acordo, que foi o Protocolo de Kyoto, alguns países começaram a assinar, estudar e fazer acordos para reduzir a emissão desses gases poluentes. Nessa época, os Estados Unidos não aceitou. Durante o governo de Obama, houve o Acordo de Paris. Vários países aceitaram, assinaram esse acordo de tentar reduzir, né, a emissão dos gases que provocam o efeito estufa, e na época o Obama assinou o acordo. Quando veio o presidente Donald Trump, ele saiu, retirou-se desse acordo. Então a comunidade internacional ficou revoltada com a posição desse presidente, que é o segundo maior poluidor do mundo, né? Agora, com o novo presidente, né, o Biden, que é mais a favor do meio ambiente, provavelmente ele vai assinar esse acordo novamente. Então, vamos para a resposta. O Acordo de Paris é um compromisso mundial sobre as alterações climáticas e prevê metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa e conter o aquecimento global. Conforme estudado, percebe-se o aumento das discussões sobre o papel das atividades humanas na aceleração das alterações climáticas em escala mundial. Então, gente, como hoje os grandes países, as grandes potências pensam só no progresso, só no desenvolvimento, só no crescimento tecnológico, hoje um país desenvolvido tem que pensar no desenvolvimento tecnológico, mas na qualidade de vida e no meio ambiente, porque ambas dependem uma da outra, né? Então é necessário fazer acordos, fazer medidas que reduzam essa emissão de gases poluentes na atmosfera. Espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.